estava para contar a história, não. Rapaz, mas ó, sufoco. O maior apuro que eu tive na minha vida. Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, hoje a gente vai, nesse 11 de abril de 2022, entrevistar aqui o secretário-chefe, o novo secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso, o Rogério Galo. O Galo que estava até pouco tempo aí no comando da Secretaria de Fazenda do Estado e a convite do governador, eu não sei se foi convite, se foi ordem, ó, vem para cá. Ou então, por favor, senhor Rogério, você poderia vir aqui tomar conta da nossa Casa Civil? Eu não sei qual foi a forma, eu sei que o Rogério Galo agora está respondendo pela Casa Civil, que é aquela instituição, que é aquele órgão, que é aquela secretaria que tem a incumbência, dentre outras coisas, de organizar politicamente o governo, intervir quando necessário for, junto aos poderes. Enfim, tem as tratativas políticas propriamente aí que o Rogério Galo, a partir de agora, tem pela frente aí, não é, em prol do governo Mauro Mendes, gestão que está se encerrando no final deste ano, que é um ano eleitoral. O Galo está vindo para cá, acabei de falar com ele por telefone, ó, estou saindo daqui, estou indo para aí, vou chegar aí em cima da hora e tal, aguenta aí, segura aí que eu estou indo. Então, o Coelho está esperando o Galo aqui para que a gente possa prosear um pouquinho nessa noite de segunda-feira aqui com o programa Opinião, abrindo mais uma semana do programa Opinião. O programa Opinião que está completando aí nesse mês de abril 2 anos. Aliás, já teremos, inclusive, pelo menos a pré-confirmação, porque houve uma pré-agenda, da vinda do governador Mauro Mendes no dia 27. Dia 27, que é o dia do aniversário do programa Opinião, vai cair numa quarta-feira. Então, eu conversei com o governador na semana passada, falei hoje pelo WhatsApp também, mas nesse ínterim conversei também com a produção, com o pessoal da Secretaria de Comunicação, né? Minha amiga Laís, minha amiga Carol, meu amigo Lucas. A gente está organizando e o Lucas me falou hoje, ó, tá tudo certinho aí, tá na agenda aqui. Então, vamos ter aqui, bem provavelmente, caso não haja nenhum tipo de imprevisto, a vinda aqui, mais uma entrevista com o governador Mauro Mendes, no dia 27, dia do aniversário do programa Opinião, às 7h30 da noite, aqui no canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Enquanto o Galo não chega, eu vou cumprimentar aqui meu querido amigo Lorenberg. Como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Eu vou bem, viu? Vai bem. Na sua companhia tem que estar sempre bem. Nossa companhia, né? E na companhia daquele ali, ó. Tá vendo? Do nosso telespectador. Esse que está acompanhando a gente há 2 anos, Lorenberg. O tempo voa, parece, né? E Mas quando você fala assim que, rapaz, foram 2 anos de pandemia, nego. Passou rápido. E 2 anos de assim, entrevista ao vivo aqui, graças a Deus, a gente Verdade. conseguiu levar e a gente sobreviveu à pandemia, né? É verdade, Paulo. Olha, em março nós tivemos o primeiro anúncio de foco da pandemia aqui no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Em abril, nós começamos o programa. Quer dizer, Aliás, eu tive informação que o boletim epidemiológico, o que foi divulgado recente, né, referente às últimas 24 horas, eu não sei se foram 24 horas, foi o último fim de semana, eu sei que houve registro de 3 óbitos, mas daqui a pouquinho, no boletim do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital, a gente traz os números, inclusive, da ocupação em leitos de UTI, de enfermarias, e se foram os 3 óbitos realmente, enfim, para que você se informe. Afinal de contas, temos esse dever, essa obrigação de estar aqui sempre informando, deixando você bem atualizado quanto não somente aos números da pandemia, mas como também a tudo que acontece no mundo. Está lá no www.gazetadigital.com.br. Tá certo? Lorenberg, o cenário aqui, esse rapaz que vai estar aqui daqui a pouquinho, que é o Galo, eu escutei a campanha tocar, acho que ele está chegando ali. Vai ter um negócio um desafio muito grande aí, porque
cuidar dessa sangria desatada que há geralmente nessa época de eleição, os próximos, os que não são tão próximos, que estão querendo ficar próximos, enfim, não é fácil não, né? Costurar, articular, não é exatamente. uma tarefa fácil, mas a experiência dele como secretário de Fazenda e agora como chefe da Casa Civil, além de procurador do Estado e do município. Você acha que isso... Facilita tudo. Eu não acho não, acho que o Galo vai penar, ou vamos depenar o Galo lá, porque na verdade, rapaz, não é tarefa fácil. Não estou duvidando da capacidade de ninguém, não, mas eu falo porque eu conheço a Assembleia, rapaz, não é a Assembleia de Mato Grosso, eu conheço todas as formas, assim, como é que são as coisas, assim, política é um negócio estranho, né? Que quando você fala de poder, parece que as coisas assim ficam ouriçadas, enfim. Não sei se ele vai conseguir, Galo. Boa noite. Rogério Galo chegou aqui, né? A gente estava segurando a onda aqui enquanto você colocava o microfone de lapela. Boa noite, satisfação em recebê-lo aqui, viu, secretário? Agora na condição de chefe da Casa Civil. Obrigado por ter aceito, você que saiu correndo de lá. Eu estava aqui meio que brincando, mas assim, não é um papel fácil, Casa Civil. Como você está começando esse trabalho, esse novo desafio lá, chefiando a Casa Civil? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Primeiro, é uma honra voltar aqui ao programa Opinião. Enfim, sempre um momento de bastante diálogo é um bate-papo, né? E um debate muito qualificado, né? Muito qualificado, que a gente leva ao cidadão informações que ele não encontra facilmente, né? Aí pelas páginas, né, de sites, enfim, e mesmo nos programas de entrevistas que são num tempo mais reduzido. Então fica aí a minha gratidão por esse espaço. Segundo que, de fato, Paulo, não é algo desafiador, né, para mim. Eu tenho uma trajetória aí na vida pública, né? Tenho 20 anos de carreira já de procurador do Estado, concursado, né? Completados agora no dia 15 de janeiro de 2002. Então, ao longo do tempo também a gente aprendeu, né, entender como é que funciona a máquina pública, né, que muitas vezes não é o que você gostaria de fazer, mas sim aquilo que é possível fazer dado a necessidade que você tem de construir soluções que dependem de outros interlocutores, né? E aí, obviamente, os poderes, né, tanto o judiciário, no meu caso, com muita frequência eu atuei na minha vida profissional, né, com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle de um modo geral, construindo boas soluções, boas políticas públicas, inclusive na época da Prefeitura de Cuiabá, resolvendo problemas que pareciam difíceis de serem equacionados, né, solucionados, como, não sei se vocês se recordam, daquela da venda da rua ali no Porto, né, que foi comprado pelo Atacadão, parecia algo insolúvel naquele momento, e nós, de fato, conseguimos ali, junto com o Ministério Público, com o Judiciário, pela Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, naquele momento eu estava na Prefeitura, isso foi em 2014. Municipal. Na Procuradoria do Município. Então, isso aí revela a capacidade também de dialogar, de construir soluções. E, óbvio, na Secretaria de Fazenda eu desempenho um papel um pouco mais técnico, olhando de fato para a realidade fiscal do Estado, olhando para números, né? O que comportava, o que não comportava. A gente sabe que as demandas são infinitas e o caixa do Estado, ele é finito, então você tem que fazer escolhas. E nós, nesse papel, orientávamos sempre ali o governador a tomar as decisões e no início, né, houve talvez a percepção de que hoje, para mim, pode ser um pouco mais desafiador fazer esse diálogo, sobretudo com a Assembleia, em função do momento que a gente viveu lá atrás, né? De aprovação de projetos polêmicos, mas projetos que se revelaram necessários, sem os quais não estaríamos hoje nessa mesa, possivelmente conversando sobre tudo aquilo que a gente pode conversar sobre investimentos. Mato Grosso devia 4 bi e tinha 11 mil devedores há mais de 90 dias. No início de 2019. Isso em janeiro de 2019, essa era a realidade. Devendo a 11 mil fornecedores do Estado, devendo a 110 mil servidores públicos pagando em atraso e devendo também ali o 13º salário, que foi também escalonado, não foi pago em dezembro, entrou dentro do ano, do 10º de 2018, entrou no ano de 2019. Então, medidas precisavam ser tomadas no campo da despesa, foram tomadas, leis foram aprovadas, junto obviamente, na articulação
pelo secretário Mauro Carvalho, a liderança do governador e também todos os deputados estaduais que entenderam aquela realidade e precisavam votar aqueles projetos. E nós, naquele momento também, dialogamos com todos os deputados. Nenhum projeto ele foi aprovado assim como ele foi apresentado. Houve alterações, houve emendas, houve negociações O papel do parlamento é esse. sobre o papel, né, que estava ali a ser desempenhado por determinado agente político, entendendo que é esse o papel da democracia. Né? Você apresenta um projeto, no final você tem que ter a essência dele aprovado, mas obviamente com alterações. Então isso envolveu também a capacidade do governo ceder, né? E muitas vezes nós cedemos. Então é um governo que tem um caminho, uma direção, ficou provado isso, do caos fiscal, do caos financeiro, agora a Capag-A, né, entre os estados, os 3 estados com a melhor condição fiscal, a melhor condição financeira, aqueles que podem tomar empréstimo com garantia da União e investindo 15% da receita corrente líquida e ainda tendo caixa para fazer frente a inúmeros outros desafios. Então, com muita humildade, eu me coloco nessa condição de suceder um trabalho muito bem feito pelo secretário Mauro Carvalho, né, liderado aí pelo governador, e tenho dialogado aí diariamente com os deputados estaduais, com os poderes. Hoje estivemos lá no Tribunal de Contas apresentando as contas de 2021. Enfim, é com essa humildade que eu pretendo exercer essa importante tarefa que o governador me confiou. Mas tem mudança, mas tem diferença entre uma coisa e outra. Só que esse assunto a gente vai daqui a pouquinho desenrolar um pouco mais, falar um pouco mais sobre ele. Eu quero chamar para a conversa aqui meu caríssimo Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou provocar o senhor, e sempre no bom sentido, secretário, sempre no bom sentido, provocar um aprofundamento um pouco mais dessa resposta que o senhor acabou de nos dar. Mas para isso eu vou trazer aqui um trecho de uma matéria num site PNB do dia 10 agora de abril. Entre aspas, o governador Mauro Mendes não colocou Rogério Galo na Casa Civil para fazer política. Galo, na Casa Civil, vai cuidar da administração, do dia a dia do governo, dando ao governador mais tempo e tranquilidade para fazer política. Na Casa Civil, o ex-secretário de Fazenda continuará de olho nas finanças. E agora também no andamento das demais secretarias. Essa mudança vai garantir ao governador o tempo necessário para cuidar de organizar seu arco de aliança e na sua campanha à reeleição. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho da matéria do PNB. É uma análise correta, que eu respeito muito, mas claro que quando você está numa função, né, sobretudo uma função de articulação, de integração com as secretarias, né, de coordenação e também de interlocução com os poderes, ainda que sobressaia na minha natureza, né, as atividades, o desempenho de atividades mais ligadas à técnica propriamente dita, né, da condução dos trabalhos, da obtenção das metas, do atingimento dos resultados esperados, né, e que estão colocados na lei orçamentária. Nosso objetivo sempre, professor, é chegar ao final de um orçamento, né, na entrega lá de uma prestação de contas, com a execução de 100% do orçamento, porque é frustrante. É a mesma coisa, eu imagino, quando uma pessoa tem um recurso, quer fazer um investimento, seja reformar a tua casa, e aquele cronograma ele não se cumpre, né? Você não consegue entregar nos 6 meses, e aí se estende, que acaba tendo prejuízo, acaba, enfim, trazendo ali desgastes e dissabores pessoais, financeiros. Isso acontece também numa escala ainda maior no setor público, porque é mais desafiador você realizar, depende de licitações, de burocracia, de etapas legais a serem obedecidas, que tornam essa tarefa ainda mais complexa. Sem dúvida, eu vou mergulhar nisso, é um papel, né, da Secretaria da Casa Civil. O governador Mauro tem colocado, inclusive, em BIs, né, em protótipos lá, em
em ambientes em que a gente possa monitorar, ambientes num portal em que a gente possa monitorar todas as atividades, por exemplo, do programa Mais Mato Grosso, em que nós estamos investindo em 4 anos 9 bilhões de reais. Então, para que isso não caia, por exemplo, numa secretaria que tem uma ação importantíssima, você não tem ali, ao longo do tempo, a perda, né, de um fio de cronologia que foi estabelecida como meta para aquele projeto. Então, tudo isso aí hoje está colocado dentro de um sistema que nós chamamos lá, um sistema de entregas, em que há um ranqueamento, inclusive, pelo cumprimento dos prazos de cada secretaria. Então, hoje nós temos esse radar, né? Isso está, de fato, no objetivo, no escopo da Secretaria da Casa Civil em olhar para dentro da administração. Mas, ao olhar para dentro, é inevitável, pelas atividades da Casa Civil, a interlocução, né? O atendimento ali a demandas dos deputados, dos municípios, demandas que são muito relevantes e, não raro, são demandas que tocam também com essas atividades que estão sendo exercidas pelas secretarias. Então, eu diria até que é indissociável, né? Essa atividade ali técnica de coordenação e de integração dos serviços realizados pelas secretarias a partir do olhar da Casa Civil para observar o cumprimento das metas estabelecidas por cada secretário com o governador, mas também é inevitável que ali existam também interlocuções políticas e também com os poderes. Mas, claro, o meu objetivo ali é deixar o governador o mais tranquilo possível de que, na sua ausência, né, nós tenhamos condição de continuar, assim como vem conduzido o governo até agora, com as entregas num nível de excelência. Aí, você falou, o Lulenberg questionou aqui, fazendo referência ao site do Antero, o PNB, e você falou assim, a análise está correta. Então, isso me permite, pelo menos, fazer a seguinte pergunta. Pela análise do PNB, que você disse que está correta, de certa forma, significa dizer que o Galo continua, então, com o olho lá na Cefaz, né? Meio que organizando por lá ainda. Eu diria até, está com uma chave, quando fazer uma chave reserva do cofre. Como que é isso aí? Como é que é isso? Continua com... Evidentemente que eu sei que vai respeitar o secretário que ali está, mas tem algum tipo de interferência ali? Não diria interferência, né, Paulo? Porque... Deixa eu tomar uma água aqui. Eu não diria interferência, mas é natural. O governador, ele recomendou também que não houvesse rupturas, né? Não é do nosso objetivo e não é do feitio também fazer rupturas no momento que você está indo numa reta final de mandato. Sobretudo na Secretaria de Fazenda, que tem por responsabilidade a condução das contas públicas num ano que é determinante para o chefe do Poder Executivo, que você tem diversas restrições relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ali, as acomodações que foram feitas foram acomodações caseiras, né? O secretário de Fazenda atual é o secretário Fábio Pimenta, ele era secretário adjunto da Receita Pública. Então, e na Casa Civil também. Eu acabei de ingressar na Casa Civil e tenho por objetivo, né, também não fazer qualquer tipo de ruptura ao trabalho que vinha sendo exercido e bem exercido pelo secretário Mauro Carvalho. Portanto, não diria aí que haverá interferência, mas eu acho que haverá sim uma continuidade dos trabalhos exercidos, tanto na Casa Civil quanto na Secretaria de Fazenda, claro, cada um com a sua marca, da sua individualidade, da sua personalidade, mas sempre com foco nos resultados que já vinham sendo obtidos. E por isso que eu digo que a resposta, né, a pergunta, né, e a afirmação que foi feita, ela está correta de certa forma, né, em termos, fazendo a ressalva que eu mencionei sobre as atividades que são inerentes à Casa Civil. Não adianta, ali é uma caixa de recepção das demandas, né, do mundo político, né, dos municípios, dos poderes, e o secretário que ali está de plantão, ele tem que dar encaminhamento a todas essas demandas que surgem. Entre elas, obviamente, o diálogo sobre projetos importantes nos municípios, para os poderes e no Poder Legislativo. Perfeito. Olha, a gente vai continuar com o Galo aqui, Rogério Galo, secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso, após o intervalo comercial, porque a gente tem que faturar, mas é breve.
Um minuto e meio, a gente está de volta aqui, ao vivo, na sua TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, apresentando hoje uma entrevista aqui com o Rogério Galo, secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso. Vamos aos destaques antes, porém, aqui com o Gazeta Digital. www.gazeta Digital, os números da pandemia, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensivas UTIs da Covid caiu de 20,35%, registrados aí na quinta, dia 7, para 16,81%, contabilizados aí pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, dia 11. No intervalo de tempo, Mato Grosso notificou 6 mortes pela doença. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 729.797 contágios pelo coronavírus, dos quais 714.156 casos, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 14.833, infelizmente, não resistiram às complicações da Covid. Apesar da queda na taxa de ocupação das UTIs, o índice de uso dos leitos de enfermarias não apresentou variação entre quinta, data do último boletim, que foi divulgado, e o informe dessa segunda-feira, dia 11, permanecendo na casa dos 6%. A juíza Glenda Moreira Borges, da terceira vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, determinou a interdição do terminal rodoviário da cidade. A medida tem como base laudo da Vigilância Sanitária, que aponta falta de condições estruturais e de higiene para o funcionamento do local. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Estadual para suspensão do embarque e desembarque no restaurante e lanchonete Alvorada Limitada, que é uma microempresa. Já havia acordo para regularização das irregularidades, mas o estabelecimento não tomou providências. Diante aí da inércia, o Ministério Público pediu a suspensão das atividades no local. Consta da decisão que houve sentença obrigando aí providências e também interdição do local nos anos de 2013, 15, 16 e 19. A responsável pelo local informou que não tem interesse que o espaço continue como rodoviária e que não irá fazer os ajustes. Ainda solicitou que as empresas de transporte fossem intimadas a deixarem de operar no restaurante. Já não era sem tempo de termos ali, não é, uma rodoviária, e a promessa de campanha aí do atual prefeito Calil. Vamos aguardar aí, ver as providências que o Poder Executivo Municipal de lá tomará diante dessa decisão judicial. Bom, o Rogério Galo, que é o secretário-chefe da Casa Civil, está conosco aqui nesta noite de segunda-feira, na entrevista do dia, ao vivo. O Lorenberg vai fazer aqui a abertura deste bloco de perguntas. Secretário, de acordo com o site Leia Agora, do dia 4 de abril, o senhor, no discurso de posse, teria dito que era um pouco louco e ousado. Por que um pouco louco e ousado ao sair da Secretaria de Fazenda e ir para a Casa Civil? Eu fiz uma alusão, professor Lorenberg, a uma fala de um fiscal. Quando eu fui assumir a Secretaria de Fazenda, lá em 2018 ainda, em janeiro de 2018, vindo da Procuradoria do Estado, naquele momento turbulento que vivíamos, né, eu já seria ali o 4º secretário de Fazenda do mandato do ex-governador Pedro, e naquela oportunidade, por 2 aspectos. Um, pelo momento de fato que o Estado vivia, né, das contas públicas, era muito desafiador. E segundo, pela característica da minha carreira, né, da Procuradoria do Estado. Fui o primeiro procurador do Estado a assumir essa posição de secretário de Fazenda. Então, acho que foi por esses 2 aspectos, um colega fiscal de tributos
ele me perguntou, com um tom de ironia, claro, né, se eu era louco ou ousado. Aí eu falei, olha, acho que eu sou um misto dos dois, um híbrido, né? De loucura e de ousadia também, por assumir a Secretaria de Fazenda naquelas condições, naquele momento, que muito me honrou, né, sempre digo isso. E agora também a mesma coisa, eu remontei aquele episódio para dizer que, ao sair da Secretaria de Fazenda, nas circunstâncias que a Secretaria está hoje, né, com as contas públicas absolutamente ajustadas, um outro cenário, né, que nós tínhamos muito diferente de 4 anos atrás, ir para a Casa Civil também no ano eleitoral é muito desafiador e um desafio diferente também na minha vida profissional. Então, por isso que eu digo que tem um pouquinho de loucura e um pouquinho de ousadia, mas também tem bastante de humildade, né, de enfrentar esse desafio, porque nós precisamos conversar e dialogar bastante com todos os poderes constituídos, inclusive como Paulo mencionou, né, no início na abertura do programa. Dialogar com o mundo político é sempre complexo, né? Uhum. Você tem interesses que às vezes são divergentes e você tem que encontrar ali um caminho de convergência e ter muito foco em objetivos, em resultados. E esse é o desafio aí da Casa Civil. Então é um mix, né, de loucura, de ousadia, mas também agora, e não diferentemente do passado, com muita humildade também. Olha só, nós estamos hoje no dia 11, não é? Final do dia 11, e há 3 dias tivemos a comemoração do aniversário da cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Esteve aí onde o senhor está sentado, o secretário Galo, no dia 7, véspera do aniversário, o prefeito de Cuiabá, o Emanuel, que não só aqui, mas em outras situações também, na imprensa, andou criticando aí investimentos por parte do governo na cidade de Cuiabá, não é? Uma vez que as informações que ele, e que até nós aqui da imprensa temos, é que os números da arrecadação do Estado são bons, especialmente se comparados aí com um passado não muito distante, aí onde as coisas estavam terríveis. Enfim, o que eu quero saber procede isso? O governo está um pouco ausente no que diz respeito a investimentos na cidade de Cuiabá? Eu ouvi a Secretaria de Comunicação divulgar aí um número de mais de R$1 bilhão de investimentos na cidade de Cuiabá. É isso mesmo? E se como que o senhor explicita isso para que a gente possa ouvir o outro lado, já que um lado está questionando isso? Não, acho que o prefeito está andando pouco pela cidade e, primeiro, pelos buracos, né? Que é impossível você andar 100 metros em Cuiabá hoje e não cair numa grande valeta. E, segundo, por de fato não acompanhar as obras que estão sendo feitas em Cuiabá e os movimentos também em licitações de projetos que já estão ou contratados em fase de início ou já iniciados, ou mesmo aqueles que ainda estão em licitação. Bom, fazendo uma jornada aqui no centro político, o prefeito pode acompanhar a construção do Hospital Central, né, que é um hospital de alta complexidade, está sendo construído pelo governo do estado, 20 mil metros quadrados de hospital. Então é uma visita, fica convidado para passar ali e verificar isso. Um hospital, são R$96 milhões, já em construção, deve ser entregue aí nos próximos 12 meses. Né? Também convido para, no centro da cidade, passar em frente à Santa Casa de Misericórdia. Todos nós nos lembramos que, por incompetência do município, aquela Santa Casa, ela quase estava com as portas fechando, né? O governo do estado fez a intervenção, a requisição do imóvel com toda aquela estrutura e investimos muito lá hoje. É um hospital em plena operação, importantíssimo para os cidadãos de Cuiabá, Várzea Grande, da Baixada toda e para o Mato Grosso. Andando um pouquinho mais, se ele for lá para a região de Santo Antônio do Leveger, ainda há uma disputa se está dentro de Santo Antônio ou Cuiabá, mas a licitação e toda a descrição da área é em Cuiabá. O Hospital Universitário Júlio Miller, nós somos vizinhos aqui do estúdio, né, da televisão, da TV Pantanal,
mas que lá nós estamos construindo, e em torno de 50% dos 240 milhões de reais são recursos do Estado, obra em franca construção que estava paralisada há anos. Talvez o prefeito não tenha ido lá a Santo Antônio Levejar e não tenha visto a obra que já se reiniciou depois de uma longa paralisação, né? E também não tem andado aqui na região, isso eu estou falando apenas da estrutura hospitalar, não tem andado aqui na região da saída para a Chapada dos Guimarães, né? Em que houve ali investimento e a entrega, além de um novo pavimento para a duplicação da avenida, da rodovia, né? E também da estrada ali do Cochipó do Ouro, tão reivindicada. E também não está vendo o prefeito a construção do novo parque, do Parque Novo Mato Grosso, né? São 350 hectares, vai dar uma outra dinâmica à economia de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, porque aqui nós temos uma característica de serviços, né? Uma cidade de serviços públicos, de serviços privados e também de atração de atividades culturais, recreativas e esportivas. Ali vai ser um grande autódromo, né? Nós sabemos que muita gente batalhou por isso durante muitos anos. Está em construção, em franca construção. O prefeito pode dar uma passadinha por lá também e conhecer. Né? Nós estamos falando, Paulo, eu citei alguns aqui, são 1,5 bilhão de reais de obras que estão em execução, ou início de execução com licitação finalizada, como, por exemplo, a do BRT, são 470 milhões de reais, já com ordem de serviço dada e deve iniciar aí nos próximos dias, inclusive por Várzea Grande. Os projetos serão apresentados aqui também à Prefeitura de Cuiabá para que haja aprovação de um modal moderno, correto, ambientalmente adequado, porque será movido à eletricidade, sem ruído, né, sonoro, sem agressão, portanto, ao meio ambiente e que vai permitir uma integração à nossa cidade, inclusive, professor Lorenberg, para aquelas pessoas, porque o trem ele é inflexível, ele roda onde tem trilhos, né? E nós sabemos a dificuldade que é um trem, né? Os trilhos entrarem em alguns bairros da cidade, sobretudo com muito adensamento. A característica do BRT, ao contrário disso, ele permite essa flexibilidade, por exemplo, de entrar no CPA, ele sai do corredor central, entra no CPA e vai lá buscar as pessoas no terminal, permitindo que a pessoa não tenha que fazer uma integração totalmente desnecessária, saindo do terminal do CPA 4 e parando ali em frente ao comando geral para poder tomar um outro ônibus para vir ao centro. Ele pode ter o conforto de sair o veículo, né, o BRT, do corredor central e ir buscar o passageiro lá no terminal do CPA 4. A mesma coisa, quem mora em Várzea Grande faz a integração lá no terminal André Maggi, que será todo ele modificado. Quer dizer, a pessoa vai poder fazer uma integração. Antes ele teria que pegar um ônibus, de onde ele está vindo lá do São Mateus, viria ali o terminal André Maggi, iria até o aeroporto para tomar o VLT. Agora ele vai tomar um ônibus apenas, ele vai tomar o BRT já lá no terminal André Maggi e vai sair aqui no centro de Cuiabá. A mesma coisa quem está no Parque do Lago, né? Que vai poder também, com um grande adensamento no Cristo Rei, poder também tomar o seu ônibus lá, ao invés de ter que fazer uma integração no VLT, na FEB e, por exemplo, ir ao seu destino final sem fazer nenhuma integração. Isso é conforto e ainda com o menor custo de passagem. Então, só não vê quem não quer ver, quem quer politizar, fazer a politicagem que nós não praticamos, né? Nós estamos aqui focados em resultados e eu citei aí um rosário, né, de obras que estão sendo executadas ou foram executadas e que beneficiam diretamente o cidadão de Cuiabá. Então, assim, o recado é, senhor Manuel, vamos dar uma volta aí na cidade, segundo o seu Galo, que tem obras do governo espalhadas aí por todo canto aí, que o senhor precisa enxergar essas obras aí antes de dar as entrevistas aí, ou as declarações aí. É o que ele acabou de falar aqui, não é? Lorenberg. Secretário, tem um título de uma matéria lá no Fogo Cruzado, do Gazeta Digital, do dia 6 desse mês, que eu gostaria muito de um comentário do senhor. Está o título lá, entre aspas, Casa Civil se tornou mais uma vitrine para Galo se consolidar na política. Se eu entendi bem esse título, está dizendo que o senhor vai aproveitar a Secretaria da Casa Civil
para entrar, exatamente para ingressar no jogo político eleitoral. É isso que eu entendi? Ou não há nenhum comentário a fazer a respeito dessa frase? É isso que nós entendemos, que eu também entendi isso. Bom, são análises de articulistas que eu respeito muito, mas eu sou uma pessoa do curto prazo, né? Eu, de fato, não faço projetos, ainda mais na vida pública. A única certeza que eu tenho na vida pública é que eu sou procurador do Estado concursado. E por onde eu passar, ao final eu devo voltar para a minha trincheira, para a minha carreira, que é lá na Procuradoria do Estado. Sobre projetos políticos futuros, de fato, eu sou uma pessoa que trabalha o curto prazo, eu trabalho o momento. E as coisas podem acontecer, como tem acontecido na minha vida, de modo natural, sem provocar situações, sem se colocar nas condições de aspirar a isso ou aquilo. E eu sempre digo, de forma muito tranquila, professor Lorenberg, que para tudo tem fila, né? E não adianta você querer furar fila. Então, em relação a isso, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, muito tranquilo. Se tiver que ser lá na frente, vai ser de modo absolutamente natural. Não trabalho para que isso aconteça, mas eu trabalho para produzir resultados. Se esses resultados permitirem me colocar numa condição X, Y ou Z, isso é da natureza das coisas decorrente do trabalho que está sendo realizado nesse momento. Mas, em essência, eu não projeto o médio e o longo prazo. Eu vivo o hoje e o agora, que já é bastante desafiador. Eu até admiro as pessoas que têm condição de, na política, ficar projetando 4, 5, 6, 8 anos, porque a gente sabe o quão dinâmica é a política, né? Até Magalhães Neto, salvo engano, um político mineiro, com toda a sabedoria, né, depois de muitos anos, ele disse que a política é como as nuvens, né? Então, você olha agora, ela está com uma conformação de um jeito. Você abaixa o rosto e olha novamente, modificou-se completamente. Então, eu acho um ato de irresponsabilidade qualquer projeção que se faça em política de 4, 8 anos, né? Então, de fato, o objetivo, e o governador Mauro, ele é muito focado nisso, e ele também é uma pessoa do curto prazo, né? Quando se começa a falar, olha, daqui a 2 anos o que vai acontecer, ele já fala, para, nós temos que trabalhar agora para entregar os nossos resultados que nós nos comprometemos no pleito eleitoral em trazer à sociedade. E eu acredito muito também nessa filosofia, trabalhar, entregar os resultados que as coisas acontecem naturalmente, respeitando todas as filas que existem. Você falou do Magalhães Pinto, né? Magalhães Pinto. Peço escusas aí ao saudoso Magalhães Pinto. Tinha um governador aqui, num passado não muito distante, que dizia assim, traduzindo o que você está falando aí, Galo, que eu não vou jantar antes de almoçar, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, tem que fazer cada dia com a sua agonia, que também é outra frase desse ex-governador aí, é do Pedro Táxi que eu estou falando. A gente vai para o intervalo comercial. Boca, segura um pouquinho aí, deixa eu só perguntar uma coisa, responde em 30 segundos para mim aqui, Galo, nesse bloco ainda. Você falou lá no primeiro bloco sobre quando vocês assumiram, o governador Mauro Mendes assumiu aqui o governo, tinha ali uma dívida com mais ou menos 11 mil fornecedores. Como é que está isso hoje? Bem uma pinceladinha, como é que está isso hoje? Está tudo zerado? Equalizado, zerado. Hoje, inclusive, o governador tem um ranqueamento lá por secretarias, que o objetivo é o seguinte: prestou o serviço, entrega a nota fiscal, tem 7 dias para a secretaria liquidar. O que é liquidar? Atestar. O serviço foi feito, o produto foi entregue. 7 dias, depois desses 7 dias, mais 7 dias para pagar. Porque hoje não se justifica mais. O dinheiro está em caixa, está na conta, não se justifica mais uma nota fiscal ficar na gaveta, aguardando aí, sabe Deus o que, para fazer o pagamento. Então, porque antes tinha falta de caixa. A secretaria às vezes segurava para no momento em que o dinheiro viesse, liquidava e pagava, né? Agora não tem mais isso, nós precisamos de fato fazer os pagamentos nos menores prazos possíveis. E é o que tem sido feito. Tanto que nas licitações, Paulo, é importante deixar esse registro.
Na Sinfra, por exemplo, nas licitações tem tido uma economia em média de 15% do valor que é estabelecido como referência. Tem havido desconto. Por quê? Os fornecedores, os licitantes, eles acreditam que o Estado vai pagar, é um bom pagador e, portanto, colocam o preço sem colocar margens, né, para trabalhar com empréstimos bancários, que muitas vezes você não recebe, o fornecedor tem que tomar no banco e ali tem custos financeiros. Isso, em Mato Grosso, nós viramos essa página. Beleza, isso é bom para a reputação do governo, justamente junto a esse pessoal aí, né? Esse pessoal, quando não recebe, historicamente, quando não recebe, rapaz, sai falando mal por todo canto. O governo, mal ou menos, não está sofrendo disso, pelo menos, né? Porque está recebendo, o pessoal está recebendo em dia, sem esse atraso que havia aí, lembra? Num passado aí não muito distante. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Olha, o programa Opinião está de volta aqui, ao vivo, é o último bloco, vamos correr aqui nas perguntas e nas respostas para que possamos absorver um pouco mais, né, atingir um pouco mais de assuntos aqui. Lorenberg, por favor. Secretário, de acordo com o site, o documento do dia 9 desse mês, está escrito lá, esse governo devolveu, o senhor que falou, esse governo devolveu ao Estado, o Estado para o povo. A gestão deixou de ser para poucos e passou a ser para todos. Com as medidas sérias de ajuste fiscal, recuperamos a nossa credibilidade e hoje o Estado pode investir em áreas como a saúde, educação, segurança e infraestrutura. Fecham aspas. E aí vem duas perguntinhas, uma pergunta só, que na verdade é uma provocação para uma reflexão do senhor. O senhor falou aqui nesse trecho que foi uma devolução do Estado para o povo, e que essa gestão que estava voltada para poucas pessoas passou a ser para muito. E aí vem a minha pergunta. Como que se deu essa devolução do Estado para o povo? E o que é esse ser para poucos e agora para muitos? Professor, são escolhas que são feitas em cada momento da vida de uma sociedade e de um governo, né? Nós tivemos, de fato, durante 4 anos, muita dificuldade financeira decorrente de escolhas que foram feitas no período anterior a 2015. Escolhas que concentraram a despesa pública em determinadas áreas e levaram a uma asfixia, né, da capacidade do Estado de investir. Então, o primeiro passo foi na despesa pública. A despesa, é só pegar os números, né, que estão nas contas de governo do período até 2019, fica muito evidente para onde o dinheiro estava indo, né? E aí, obviamente, faltava recursos para áreas essenciais que prestam serviço ao cidadão. Não vou longe, não. Saúde. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de repasses para os municípios, né? E também de pagamento de serviços hospitalares a organizações sociais, as chamadas OS. Então tinha muita interrupção de atendimento. Na educação, as escolas de lata, lembra? Que uma escola, acho que em Rosário Oeste, os alunos foram tirados para se fazer a reforma da escola, foram colocadas provisoriamente em contêineres e houve o atraso no pagamento da construtora, da empreiteira. E as crianças ficaram num ambiente, foi até matéria do Fantástico, demasiado, além do que estava previsto, numa estrutura metálica, quente, sem ar-condicionado, com banheiro improvisado. Enfim, no FETAB, vamos falar do FETAB, havia um clamor muito grande porque o FETAB não era aplicado, né, na sua destinação, que é a infraestrutura. Então você tinha ali também um problema relacionado à manutenção das vias públicas e uma precarização dos serviços. O serviço de segurança pública, nós tínhamos viaturas que estavam sendo recolhidas pela empresa locadora, porque por falta de pagamento. Quer dizer, a sociedade ficando sem o serviço de segurança pública. Então, esse conjunto de escolhas que foram feitas num dado período, que concentraram a despesa numa só área, levou, de fato, a uma asfixia da capacidade do governo, do Estado, de voltar-se a fazer políticas públicas estruturantes para a população. E também na receita, na área da receita pública, da arrecadação de impostos, né? Nós tivemos ali escolhas que foram feitas no período anterior a 2015, que não sou eu que estou dizendo,
são capas de entrevistas que foram, de matérias jornalísticas e também das delações, inclusive do ex-governador, né, do período anterior a 2015, em que lá está dito que alguns benefícios fiscais foram comercializados. Né? Então, quer dizer, dinheiro que era para ingressar no cofre público para fazer frente à reforma de escolas, né, à segurança pública, que ficavam no caixa de algumas empresas. Né? E não sou eu que estou falando, isso é uma delação. É o próprio ex-governador dizendo exatamente o que eu acabei de dizer aqui agora. Né? Então, assim, você tinha um governo para poucos. Tanto na área da receita pública, em alguns setores ficava muito concentrado o dinheiro, não ia para o caixa do Estado, e quando o dinheiro entrava, também ia para nichos, né, corporações que ficavam com parte desses recursos e não permitia ao Estado fazer investimentos. Hoje nós temos 15% da receita corrente líquida aplicada ao cidadão. Eu vou dar um exemplo. Hospitais. Nós temos um hospital na região do Baixo Araguaia, né? De São Félix do Araguaia, Confresa, Porto Alegre do Norte, em toda aquela região, Santa Cruz do Xingu, em toda aquela região, como uma pessoa passa mal lá e é um atendimento de emergência, tem que subir num avião ou numa ambulância para ir ou a água boa, né? E às vezes o atendimento não tem ali, vira Cuiabá. Quantos já faleceram? A gente escuta, eu escutei relatos disso, falecem no meio do caminho. Está sendo construído um hospital em Confresa. Está sendo construído um hospital em Alta Floresta. Quem conhece Alta Floresta e sabe o que a Alta Floresta cresceu ao longo dos últimos 20 anos e o que está crescendo agora é um novo Eldorado, volta a ser um Eldorado, já foi, né? Um Eldorado na década de 80 e volta agora na conversão de área degradada para a agricultura, uma nova fronteira agrícola ali em Alta Floresta, o hospital completamente inadequado no centro. Eu quero falar agora da Assembleia Legislativa aliás, antes, você citou aí o ex-governador, e eu também tinha falado do Pedro Táxi, eu falei uma frase errada, ele não falava, o certo é, eu não vou jantar antes de almoçar, é isso que ele falava, eu falei o contrário, mas é só para ilustrar e corrigir o que eu falei, porque eu errei aqui. Falar da Assembleia Legislativa aqui, secretário Galo, que se depender dela, do Parlamento, vai ser aprovada aí a questão do RGA de 4,19% aos servidores quanto à RGA. E aí o governo, pelo que eu entendi, não concorda muito com isso, está se articulando, enfim. Fala para ele. E outra coisa, emendado nisso, faça uma análise, por favor, o governador Mauro Mendes, desde o primeiro momento da sua gestão atual, não teve uma lua de mel com o servidor público, não é? E agora, se vier realmente essa questão da candidatura à reeleição, terá que ter uma relação boa. E a gente sabe que tem aí um trabalho feito nesse sentido. Mas eu queria que o senhor falasse sobre esse patamar aí de 4,19. Bom, sobre a revisão geral anual, ela já foi concedida. Fomos um dos primeiros, se não o primeiro estado a conceder, assim que a lei complementar 173, a lei da pandemia, né, a lei federal da pandemia, que regulou todos os gastos públicos durante a pandemia, é uma lei federal, ela vedava a concessão de qualquer direito aos servidores públicos naquele período de maio de 2020 até dezembro de 2021. Em janeiro deste ano, nós já, para todos os poderes, isso também é histórico, pela primeira vez sempre havia essa discussão, né? O judiciário ganha mais, o executivo menos, o Tribunal de Contas. Dessa vez foi respeitada uma uniformidade na concessão dessa revisão em 7%, antecipando, portanto, algo que deveria começar a ser pago apenas na data base, que seria maio. Então, esse é um assunto que a gente considera já equacionado e há um compromisso do governador Mauro, e ele disse isso e eu reafirmo aqui, né, na condição agora de secretário-chefe da Casa Civil, que é, daqui para frente, né, não permitir mais, primeiro, o estouro da lei de responsabilidade fiscal, que impede a concessão de qualquer direito, e segundo, de assegurar a manutenção do poder de compra dos servidores públicos, dado que o Estado hoje está abaixo dos gastos com o pessoal na lei de responsabilidade fiscal e tem a capacidade financeira de fazê-lo. Então, agora com a sustentação fiscal de longo prazo, a manutenção das contas públicas no azul,
todos ganham, né? O cidadão ganha, né? Todos os poderes aí com os repasses em dia dos duodécimos, fornecedores, mas também os servidores públicos. Nós temos hoje estados, é bom lembrar, tem estados que não pagam revisão geral anual há muito tempo, né? E aqui no estado nós ficamos esse período sem pagar em função da pandemia, no período anterior em função do estouro da LRF, e agora nós já retomamos com compromisso, sendo o primeiro estado a conceder logo em janeiro a revisão geral anual de modo linear para todos os poderes. E fica o compromisso de fazê-lo e de manter o poder de compra de todos os servidores públicos. E não só isso, nós vimos agora aí os movimentos, lançamento de concursos, né, na segurança pública para a Polícia Militar, para bombeiros, né, concurso público para o INDEA, tão importante na área de sanidade animal, sanidade vegetal, um estado com uma produção agropecuária como a nossa. Precisamos ter essa sanidade que garante mercados tanto no Brasil como fora do Brasil. Enfim, voltamos à cena, a poder sentar à mesa com os servidores públicos para poder conversar, porque antes nós não tínhamos. Como que você vai conversar sobre aumento salarial se você pode gastar 49% da receita corrente líquida e está gastando 60%, só o executivo? Está gastando 1 bilhão a mais. Assim, a questão da RGA... a questão da RGA, a gente considera para esse ano já absolutamente equacionada, que foi aprovada uma lei em relação a esse assunto, e agora o compromisso do governo é a reposição dos servidores nas áreas que estão mencionadas, estarão mais carentes através de concursos públicos, Paulo, mas mais importante que isso também é assegurar o direito dos servidores à manutenção do poder de compra. E só o Estado, com as contas públicas no azul, permite que a gente assegure e faça esse compromisso com o servidor. Mauro Mendes é candidato à reeleição? Tudo indica que, nos movimentos que têm sido feitos, que sim, eu, como cidadão, eu não tenho essa resposta dele ainda, mas como cidadão, eu espero que ele seja, porque o trabalho que vem sendo feito, Paulo, permite ele colocar-se às urnas e dizer à sociedade o que fez e o que pretende fazer. Eu, como cidadão, desejo muito que ele tome a decisão de ser candidato. Rapidinha. Rogério Galo pode voltar à Secretaria de Fazenda na reeleição do governador Mauro Mendes? Se houver reeleição, se o povo... Se o povo, assim... Combinar com o povo. O futuro a Deus pertence, professor. Se for da vontade aí do governador, eu estarei sempre à disposição para servir a esse grupo político então, que tem feito bem a Mato Grosso, que trouxe aí novamente o saneamento das contas públicas. Será uma honra. Foi uma honra liderar esse trabalho durante 4 anos na Secretaria de Fazenda e, se for o caso, será uma honra novamente exercer esse cargo. Mas, como eu disse, eu sou do curto prazo, estou absolutamente imerso ali na Casa Civil e a executar um bom trabalho até quando Deus quiser e também o governador, né? Bom, é isso, né? Eu quero agradecer aqui ao Rogério. Mais uma coisa que eu quero dizer, que o Palmeiras continua sem Mundial. Agradecer aqui ao Rogério... Isso é despeito, hein? Eu vi, assim, para quem aí... me permita, você já trouxe essa 10 daí. 10 segundos, porque eu tenho que encerrar. 10 segundos, fala aí. Flamenguista, né? Flamenguista, tá vendo aí? Sabia que o Flamengo é o maior vice do Brasil. Bom, né? Aí foi jogo baixo. Foi 47 vice-campeonato. Mas não precisa ser dito. Meu Deus, obrigado, secretário. Aí eu fui falar, né? Obrigado por ter vindo aqui, viu? E que esse espaço seja sempre aberto, está sempre a postos para bem informar. Agora, como secretário-chefe da Casa Civil, só contar com a gente. Muito obrigado, professor Lorenberg, Paulo. Tenho um respeito enorme por vocês, pelo jornalismo que vocês fazem. Muito obrigado, sempre uma honra estar aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado a Carol Stanford, eu não consigo falar o nome completo dela, mas é Sanford, que é a secretária adjunta de comunicação, Laís também, é o Lucas, aquele abraço. Dia 27, o Mauro Mendes aqui, confirmei com ele, confirmei com todo mundo lá, hein? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O novo comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes, será o nosso entrevistado amanhã às 7h30 da noite aqui, então fica bem, fica com Deus também.